Fala, galera! Começando aqui mais uma aula de NBAZ. Você, aluno do terceiro ano da Mediação Tecnológica, seja muito bem-vindo. Ó, a gente não tá sozinho de novo, né, professor? Não, essa aula é uma aula especial. Essa é a nossa aula 8.1. E é uma aula especial e vai ser dedicada pra quem essa aula? Olha lá, segura na telinha. Pá! Gente, professora Neuza Espina Pedroso. Lá do ensino médio, não é isso? Marechal Costa e Silva, professora Neuza. É isso aí, galera. É isso aí. Meninos e meninas, sintam-se abraçados e beijados, tá bom? Ó, vamos embora. Essa aula é dedicada, então, pra turminha da professora Neuzinha. Gente, nós vamos falar sobre o local da implantação dos aves. As diferentes áreas para implantação dos sistemas agroflorestais. Eu gostei desse verdinho, prof. Você gostou? Perfeito, maravilhoso. Então, a gente falou na aula anterior sobre quais são os cuidados do ambiente interno, insumos, qualidade do solo, tudo para essa implantação. Agora, vamos especificar, né, professor? Vamos lá. O local. Exatamente. Vai lá. As diferentes áreas para essa implantação. Choca no quadro. Para selecionar o local, o produtor deve basear-se no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, Vocês já conhecem, né? já realizado por sua propriedade. Gente, e esse CAR, ele é muito importante. E a gente vai saber por quê, e eu acredito que muitos de vocês já sabem. Mas quando a gente fala assim, de implantar algo em uma determinada região, e normalmente essa região está inserida dentro de um bioma, a gente tem uma legislação, respeita-se uma legislação, porque por isso que a gente estudou aquilo tudo na parte anterior, no início dessa unidade. Ficou aquela pergunta no ar. Opa! Eu vou caracterizar, eu faço o levantamento, mas esse levantamento tem que estar de acordo com alguma coisa. Não é a gente que fala. No mundo, não. Não é você que fala se aquele SAF é isso, tem esse potencial. Tem que estar de acordo com algo. Esse algo a gente vai ver nessa aula agora, que é a lei... O Código Florestal 12.651 de 2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, SINIMA, e regulamentado pela Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente de 2014. Olha lá, esse cadastro rural é um registro público, tá? Eletrônico de âmbito nacional. Perfeito? Então, qualquer localidade que você estiver inserido no Brasil, você vai ter que ter essa ordenação para a sua propriedade, certinho? Obrigatório, ele é obrigatório para todos os imóveis rurais, certo? Certo. Qual é a finalidade, professor Jefferson, desse conhecimento, dessa integração aí? Essa finalidade, pessoal, das informações ambientais das propriedades e posses rurais, tudo que tiver lá, áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas, das florestas e dos remanescentes de vegetações nativas. Exemplo, quando a gente fala assim, quando tu faz o teu levantamento da tua propriedade tradicional, é igual em casa. Para tu pagar o CAR, é como se fosse pagar o IPTU. Tudo que está construído, o metro quadrado de área construída, de área não construída, só que na área rural tem uma porcentagem de... Vai ver no outra aula. Tem isso, uma porcentagem que não pode mexer. Então, é como se fosse a localização geográfica da posição e valor do que está ali. E o que entra e o que sai. Se entrou tantos gados, vamos supor, o que sai dali? Se morreu, tem que dar baixa. Isso vale não só para animais, criações, como para vegetal, porque nem determinadas transações de vegetais para não disseminar doenças. Essa lei é voltada para a parte florestal, né? Então, aí você sim. tem isso. Por exemplo, eu fiz um paralelo. Professor, o que seriam
Área de preservação. Aqui a Tabita vai explicar aí, ó. Área de reserva. Dentro da minha propriedade, mas em que local? É aquele local, área que é reservada para não ter esse tipo de atividade convencional. A atividade dos SAFs, ela não é uma atividade convencional. Mas só estava com a convencional. Agora a gente vai saber como é que são essas áreas. Então, gente, a gente tem uma classificação dentro do Código Florestal quando a gente fala sobre essas áreas florestadas. Então, existem as unidades, que a gente chama de unidades de conservação. Cada um tem um critério. Então, a gente tem aí áreas de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente ou são áreas restritas. Elas não podem ter a utilização. Ou, quando são liberadas para alguma exploração mínima, tem uma porcentagem e tem especificado na lei o que você vai poder fazer. Exatamente. Como que você vai poder fazer? Óbvio que, como toda lei, tem algumas brechas, né? E aí, nessas brechas, algumas pessoas acabam burlando algumas situações, mas são áreas restritas. Áreas de reserva legal. Então, tem uma porcentagem também, diferente da permanente, em que você vai fazer o uso dessa exploração dentro desse potencial da área e da vegetação que vocês têm ali naquele ambiente dessa reserva. Áreas de uso restrito e áreas consolidadas. Elas são uma área, como se fosse uma área intermediária, tá? E as áreas das florestas e dos remanescentes da vegetação. Gente, cada uma dessa vegetação, cada uma dessas unidades, essas especificidades, elas vão atender a uma necessidade local. Pode estar relacionada, que a gente fala assim, quando a gente fala em vegetação, essa vegetação é um local, é um abrigo de quê? Animais. Então, eles vão estar. Isso é uma relação muito intrínseca. Então, algumas áreas possuem animais endêmicos. Então, elas vão receber uma classificação diferente. Elas possuem nascentes. Então, as nascentes também, se estão inseridas dentro dessa propriedade, elas também têm um viés e uma linha legal para você poder utilizar. Então, dependendo de onde e como que está a sua propriedade próxima ou dentro dessas áreas, você vai ter uma classificação e você vai ter a permissão de determinado uso em porcentagem e também do uso explorativo, tá? Vamos lá. Compondo base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e o combate ao desmatamento. Sempre. Graças a Deus existem essas áreas, porque com isso a gente consegue fazer um determinado controle. Essas propriedades, gente, eles estão inseridas na Amazônia. E a Amazônia tem vários desses setores de reservas, né, de áreas que são protegidas legalmente, de acordo com o Código Florestal. Então, quando você diz, através do CAR, que você vai estar fazendo determinado uso daquela terra, ele sabe exatamente e não pode mudar. Da noite pro dia não vai. Você tem que atender. Aquela liberação é para aquilo. Até se tiver um evento natural e ocorreu a queda de uma árvore, aí tem que ser relatado. Exatamente. Tem todos os danos previstos, né? Isso, tem que ser relatado quando é o evento natural. Sim, com certeza. Vamos embora. As diferentes áreas para a implantação dos sistemas SAFs, para definir as espécies e o modelo do sistema, você vai considerar o quê? Fertilidade. Cobertura florestal, floresta nativa, capoeira, área de ocupação, área ocupada com agricultura ou aquelas em processos de degradação ou degradada, ou que já esteja degradada. Então, quando a gente fala de considerar a qualidade do solo, aí você vai ter que ver se essa área se encaixa. Se é uma floresta nativa, se era uma floresta de capoeira, se é uma área que era utilizada na agricultura. Então, como é que está o estágio de degradação desse solo, de utilização desse solo? Por quanto tempo? Para ver se você vai conseguir fazer essa implantação, né? Pesquisa de mercado, identificando os produtos promissores para a região. Isso a gente discutiu na aula anterior, né? Sobre o produto, a oferta, a logística para essa comercialização, as agroindústrias. É aquele negócio. O mercado ali perto dessa região quer o quê? Isso quer? Será que a minha área tem como me ofertar isso? Eu tiro da própria área ou vou inserir o que não tem?
Tem toda a necessidade dessa... Eita, me perdi no meu pensamento, professor. Depois eu retorno. Bora. Os locais mais adequados são dentro dessa logística aí, dessas áreas de reserva. Então, a gente tem aí, partezinha verde, são as reservas legais, tá? E aí nós temos as reservas não legais, uma porcentagem menor, que você não pode utilizar, não pode explorar, não pode desmatar, não pode fazer nada disso. Só que você tem que lembrar que essas... Então, reserva legal eu posso usar. Isso, com reserva não legal e discriminados. Tá. Que você pode e usar o que está em vermelhinho não pode ser usado. Não. Ok, então no ambiente amazônico, 80%. No cerrado, você tem aí apenas 35%. E as demais áreas, os demais biomas, 20%. Então, por que bastante, isso... né? Pois é, né? Então, Por que isso acontece? A extensão da área e também o grau de sensibilidade de cada um desses biomas, tá? O grau de sensibilidade do bioma. O Cerrado é uma área... Lembra que o Cerrado fica ali entre o ambiente amazônico e o Pantanal, né? Pantanal? Né? Fica intermediário ali. Então, é o segundo maior e tem que ter todo esse cuidado também, tá? Ok. A área de reserva legal, dependendo do tipo de sistema a ser implantado, segundo o novo CONAMA, tá? Aí a gente tem... quando a gente fala de áreas de reserva, como que até o professor colocou aqui, mas quer dizer que a gente pode usar... Pois é. Dentro da legislação, algumas áreas, algumas não podem ser exploradas de forma nenhuma. Outras podem ser exploradas parcialmente. Aí vai depender do produto que você vai estar utilizando para a comercialização dele. Tem que ver também... Quando a gente fala de produção do sistema safra, gente, é uma produção que ela não é muito... Não sei se eu posso usar essa palavra. A produtividade no sistema safra é diferente de uma produtividade da agricultura tradicional. É muito diferente. Por quê? Porque quando a gente fala em sistema safra, nós estamos pensando em uma atividade que vem para ajudar e dar uma visão não só produtiva, mas econômica, social e ecológica. Tá? Então, é uma prática que tem sido pensada, implantada nessas localidades para poder amenizar o que nós já acabamos desgastando o solo, desmatando. Então, não precisa mais desmatar. No sistema safra não precisa mais desmatar. Você vai usar a área que já está ali e você vai implementando essas culturas, essas cultivares e essas espécies que já estão ali, vendo como é que elas vão estar se desenvolvendo, tá? Dando um renovo para esse solo, vamos dizer assim. Aí a gente entra aqui nessa questão dessas áreas, do conceito de preservar e conservar, tá? Quando eu falo em conservar, quer dizer o quê? Que eu vou poder fazer o uso, só que eu preciso lembrar que eu preciso manter esse local e esses recursos para as outras gerações. Então, eu não posso chegar lá e mandar ver. Por isso, a gente tem aquelas restrições nas áreas legais, tá? E dependendo dos biomas. Quando eu falo de preservar, quer dizer que em determinados locais, devido à extensão, devido ao grau de endemismo, se esse endemismo entra... aquelas espécies ameaçadas, aí vai entrar naquela característica lá do hotspots, né? Então, se é uma área desse nível, eu não posso, eu tenho que preservar. Já não posso mais alterar, não posso mais fazer uso de nada, tá? Então, preservar é manter do jeito que tá. E aí, a conservação, eu posso fazer esse uso. Tudo bem? De forma sustentável. Aí a gente tem aí a discriminação dos imóveis dentro de áreas de florestas, né, nas áreas de reservas legais. Como a gente mostrou para vocês, os 80% dentro desse imóvel, tá? Aí nesse mapa a gente consegue ver parte dos estados, aliás, ver os estados e parte dessa Amazônia legal aí. Tudo bem? E aí a gente tem que corresponde aos restantes dos nossos biomas, tá? Que vai
utilizarem apenas 20% dessa área, né? E dentro do cerrado, você tem os 35% desse imóvel que podem ser utilizados, tá? Cada um desses biomas precisam ser resguardados de determinadas ações e por isso elas precisam obedecer essas porcentagens, tá? Isso aí é fruto, gente, de um estudo dentro da fauna, da flora, do equilíbrio desse ambiente e da capacidade que esse ambiente tem de se recuperar em determinadas ações antrópicas, tá bom? Aí também os 20% das áreas nas demais regiões aí do nosso país. O estágio inicial da capoeira... Peraí, só um instantinho. Aí. As áreas de capoeira, principalmente as mais jovens. O estágio inicial das capoeiras passa a existir em áreas onde houve superexposição dos recursos naturais. Então, pessoal, na região amazônica, as florestas secundárias, também chamadas de capoeiras, estão aumentando em extensão e importância, devido ao constante desgaste ocasionado pelo homem. Tá, então as áreas de capoeira são uma das áreas que são colocadas, que se encaixam dentro dessa benfeitoria que os sistemas SAFs podem trazer ao ambiente. Por quê? Essas áreas elas foram abandonadas, mas precisam ser áreas não de capoeiras muito antigas, são capoeiras jovens. E elas foram utilizadas aí, foram desgastadas, né? Então você teve uma alteração do solo, da vegetação, e aí agora você vai implantar esses SAFs para tentar recuperar. Aqui entra dentro do perfil de recuperação, tá? Desse ambiente. E aí nós estamos vendo a área já trabalhada ou ocupada com cultivo e que estejam em alguns níveis de degradação. Quer dizer, então, um processo de recuperação e restauração. Material utilizado provavelmente é material nativo, né? Feito um estudo para verificar também todo o processo de espaçamento e qual material nativo vai ser utilizado para recuperar. E quando a gente fala em recuperação, pessoal, não é só o resgate de animais silvestres que dependiam da árvore que estava aí, mas é o resgate também dos micro-organismos que favorecem o processo, né, de decomposição do solo, Tatá. É porque essas áreas, quando fala de áreas já ocupadas por cultivos, elas foram abandonadas por algum motivo, né? Antes tinha-se uma cultura ali. Que tipo de cultura era? Por que ela foi abandonada? Será que por questão de drenagem do solo? Ou, não sei, lixiviação muito acentuada? Alguma situação. E aí você pode começar a pensar nessa área também para a implantação desses SAFs. E aí você tem... Tá. Pastagem ou extensão em cultivos anuais. São algumas que você pode fazer. Como assim, professor? Uma delas, pessoal, é uma das coisas para recuperar. Quando é questão de queimada, a gente usa mucuna. Aí a mucuna, você não precisa, porque na tradicional você planta a mucuna e depois você tem que passar a máquina quebrando a mucuna todinha. Mas em questões florestais, não. Você usa a mucuna e quando ela já está cobrindo o solo, que a folha dela é grande, você já faz um buraquinho para poder plantar, fazer uma área coberta para reter mais o sol. Reter mais a umidade do solo. Perfeito. O viés aqui é para tornar esse solo mais produtivo, voltar, né, a produtividade e fertilidade desse solo. E também você pode utilizar em áreas já alteradas que tenham sido abandonadas por algum motivo, tá? Então, tem uma área extensa aí que foi desmatada e também passou por muitas vezes até por questões naturais aqui. Também. Ou por questões de... Ilegais, por exemplo, não é nem a agricultura. Muitas vezes você tem que dar uma batida, a Polícia Federal dá uma batida no local, aí a pessoa com medo de tacar fogo, passa aí correndo, deixa a máquina deixando para trás. Questões de garimpo, né? Exatamente. Ou extração de minério. Verdade. Exatamente. Também, olha só, gente, aqui é interessante, importante. Das áreas que a gente apontou anteriormente, você pode fazer a implantação do sistema SAF. Aqui é a área que você não pode utilizar, tá? Então, você vai evitar de todo custo a implantação desses sistemas em áreas que o solo se encharca frequentemente. Então, ele fica realmente inviável para o processo, tá bom?
E aí a gente tem aqui alguns ambientes, e esse aqui é bem legal, onde você tem espécies frutíferas, ali o cacau, você tem a visitação de animais nesses espaços, porque eles não são iguais, isso é importante dizer, eles são parecidos, se assemelham muito com o ambiente natural. E aí você vai ter os serviços ambientais que são normalmente características lá do ambiente florestado, você vai ter também essas espécies exercendo aqui vamos dizer, um equilíbrio, né, dentro desse ecossistema provocado pelo sistema, provocado não, induzido não, meu Deus, a palavra que eu quero dizer, favorecido pelo sistema, tá bom? Então aí você tem as espécies que vão fazer a cobertura do solo, as espécies ali também em banana, né? Tem algumas espécies macaxeira? Nem sei. Sim, perfeito. Tá ao lado da bananeira, pé de mandioca. Ok. E aí esses animais, gente, eles ficam transitando ali, também podem auxiliar aí até no processo de dispersão. Você pode ver também no solo, ele mostra ali a presença de alguns organismos que vão fazer o processo de aeração desse solo natural, né? Então, há dentro desse sistema algo muito próximo que eles estariam vivenciando ali dentro do ambiente de floresta, tá bom? Mas daqui você vai utilizar os recursos também para a alimentação da sua família. Tudo bem? Aí aqui a gente tem um outro sistema SAF, que é a plantação das hortas, né, professor? Isso. Aí, pessoal, claro que isso a gente já fala que é na margem, na beira da floresta, uma região de transição. E a gente pode fazer essa transição com um processo de horticultura que se utiliza para a própria subsistência da família. Não só a parte de horta, mas também plantação de ervas medicinais, chás, boldos, essas coisas. Tá? O que é importante e interessante destacar no sistema SAF é essa cobertura, né, professor? A gente deixa sempre o ambiente bem... Sim, o solo protegido. Isso, cai galho, cai folha, você não vai ficar limpando, você não vai... Nada disso, vai deixar ele natural, tá? Ali a gente tem o outro sistema, porque ali a gente mostrou o SAF com a agricultura, né? Primeiro, o SAF floresta com seus exemplares, tanto de animais como de vegetais, endógenos, como é que é? Silvestres, dali. Depois colocamos a agricultura. E agora nós temos uma exemplificação aí de atividades adicionando pecuária, mas aí que significa o quê? São animais. A gente já representa a pecuária com gado, mas podia ser o quê? Cabra. Exato. Podia ser o quê? Suinocultura. Entendeu? Pessoal, o que é interessante aqui e que é descrito já em literaturas quando se fala sobre os sistemas SAFs e aplicação e sucessos em algumas comunidades desse sistema, é justamente proporcionar o bem-estar para aqueles que estão prestando serviço, que estão fazendo serviço dentro da área, e também para os animais, quando, no caso, implantação desses animais, as criações dentro da áreas florestadas, tá? Então, essa naturalidade, essa desenvoltura de você ter animais, a vegetação, árvores, né? Isso dá um clima natural. E aí você tem os serviços que são ofertados entre esses elementos que estão inseridos dentro desse sistema, tanto animais quanto os vegetais também, tá bom? Tá bom. E aí a gente também tem um outro... Cadê? Os SAFs com frutas. Então a gente está mostrando para vocês a variedade de SAFs que você pode ter dentro da sua propriedade. Professora, e vocês falaram lá daquela questão que a minha propriedade ela precisa se encaixar dentro de um perfil, né, professor? Então, pode... A grande maioria dessas frutas são frutas já da própria região. Isso. Tá? Muito difícil encontrar essas frutas inseridas. É difícil, mas pode se encontrar? Pode, mas qual é o problema? De não provocar um desequilíbrio nos insetos que tem ali, porque as plantas vegetais
vegetais, plantas vegetais. A gente já está aqui, ó. Come, né? Não, a gente está aqui, ó. Plantas vegetais, não. Que são as espécies nativas. Elas já têm uma coevolução com determinados insetos, agentes polinizadores. Então, quando você traz um vegetal de fora, esses são os cuidados que tem que tomar quando se introduz uma cultivar. Então, o que nós temos observado? Que a legislação, ela dá esse... Norteamento. Dá esse norte de você fazer levantamentos de frutas que sejam da região e que tenham uma ação no sistema. Atrair as espécies, se aquelas frutas também são palatáveis para os animais que ali estão. Todo esse processo. Boa mesmo. E aí, quando a gente fala também desse atrativo alimentar para outras espécies, aí a gente também tem que lembrar das pragas, né? Porque tem algumas espécies que podem, quando você se fala tornar praga ou não. Porque na verdade não existe praga, existe agente polinizador. Praga é um termo que a gente usa porque vai depreciar. Só que um sistema SAF, o negócio não é o produto, a concorrência, a expansão. SAF não é isso. Exatamente. Ele tem uma visão de subsistência, uma visão de melhoria, entendeu? Consciente. Então, ele não tem esse... Tem que tomar cuidado, sim, para não alterar, mas não assim, produtividade de escala. Fazer escala de produção não é a orientação do SAF para fazer essas escalas. Exatamente. Muito bem, tem outra coisa, Tatá. Essa estrutura de um sistema SAF integrado com silvicultura, eu acho bem rentável. Calma, primeiro lá, né? Não, com esse aí, mas é porque esses são animais mesmo. Animais, é só dos... Essa aqui é só um parceiro. Os componentes. Vai lá naquele lá mesmo. É porque, ó, essas de frutas, já não perderia tempo, já introduziria aí o quê? Uma apicultura, por causa do repasto floral. Entendeu? Pô, olha só, a abelha, ela é um agente que você pode introduzir em qualquer SAF, ela não vai prejudicar. Ela vai tanto auxiliar nessas novas vegetações, quando eu falo de frutas que não são da região. Sim. E como elas vão auxiliar no processo de polinização dessas espécies, porque ela tem um raio de 1000 metros de ação. E aí, aqui dentro dessa área, ela tem uma diversidade maior, ela vai precisar... Mas tem uma coisa, eu penso logo nela. Claro que dá para fazer uma excelente produção de mel de acordo com o repasto floral. Agora, qual é o problema? Que o processo de você manter elas é baixo, escapar. Então, para que não ocorra a divisão da colmeia, a ação, o manejo do apicultor tem que ser imprescindível, senão ocorre. Porque quando a gente fala de apicultura, a gente fala, são sistemas. Eu vou ali, ela está naquele repasto floral só de eucalipto, repasto floral de laranjeira, citros, limão, não na floresta. Tem que tomar muito cuidado para não ocorrer essa divisão da colmeia. Mas não vai agredir, não vai atacar. Não vai interferir. Vai, no meu ver, não. Não. Tá. É isso aí. Galera... Isso é muito importante, SAFs. Então, nós vimos esses 3 tipos de SAFs, nós vimos todo esse processo, pessoal, que não é para escalonar, não é para aumentar a produção, mas sim subsistência familiar e o que tem a mais da produção, comercialização interna, comercialização ali no local, tá bom? É isso para aí. mim, diretor. Então, galerinha, finalizando aqui, mas daqui a pouco, né, Tatá? Tem um bate-bola, jogo rápido, porque já chega a atividade. Tchau. Tchau.